Fala pessoal, tudo bom com vocês? A gente tá aqui pra ver aquele vídeo que eu falei que a gente ia ver. Monster High. O filme é uma Caraca, o Monster High, o filme, é uma monstruosidade de fato. Vamos lá, Seijin. Monster High, o filme, é um live action musical baseado na famosa Musical. franquia de mesmo nome, que veio pra introduzir Monster High pra uma nova geração. E eu Tá. diria que esse filme definitivamente não é a melhor maneira de introduzir Monster High pra ninguém. Meu primeiro contato com Monster High foi ter visto um caderno da Tilibra na prateleira da papelaria, e essa com certeza foi uma introdução melhor e mais memorável ao universo do Monster High do que esse filme. Mesmo a capa do caderno não tendo nenhuma história ou personagem, ainda assim foi melhor que a história desse filme. Eu sinto que esse filme, além de falhar em introduzir Monster High pra uma nova geração, ele também vai falhar em agradar os fãs da antiga geração. Porque eles mudaram um monte de coisa sem nenhum motivo. Mas sem mais enrolações, Eu não sei a história do vamos Monster High, analisar então esse tanto filme. faz. A Claudine é uma adolescente metade lobisomem, metade humana. A vida dela não é muito fácil, isso não... Por que eu fiquei laranja do nada? Ô troço, você tá bem? Você tá legal? Ajusta exposure. Pera. Ok. Deixa bloqueado. Ah, tá. O balanço de branco tá automático, pelo jeito. Ah, ele tava indo pra Cloud Daylight, tá. Deixa automático, vai. Automático, eu quero automático. Isso, pronto. Só pra sacanear, cadê meu controle? Tá aqui. É esse aqui? É esse aqui. Monster High é meio azul pra roxo. Show. Será que o LED faz diferença aqui? Deixa eu ver. Um pouquinho, então eu vou deixar ele no roxo. Ok, show, maravilha. Vamos nessa. se deve muito ao fato dela ser metade bicho, mas sim ao fato dela ter um pai que é furry e cruzou com o lobisomem. Ela teve que viver a vida toda dela se escondendo dos outros seres humanos, e um dia, andando na pista de skate, ela acaba esbarrando num rapaz, revelando suas orelhas pontudas e seus dentes afiados. Mas por os dentes afiados, acaba esbarrando num rapaz, revelando suas orelhas pontudas e seus dentes Que movimento legal. afiados. Mas por que esse cara tá gritando só porque ele viu uma garota com orelha de bichinho? A coisa mais Vai pro evento de anime, pô. comum hoje em dia. Se esse cara fosse pra liberdade, ele ia ter que ser internado. A única explicação é que esse cara é um incel que odeia a menina streamer que faz live com orelha de bichinho. Tipo, Talvez. eu tô fazendo agora. Daí todo mundo da pista de skate começa a perseguir a Claudine como se fosse crime ser furry, o que deveria ser, mas ela não tem como ter nascido assim. Eu não entendo por que ela não foi na pista de skate de madrugada, quando as pessoas que estão lá estão tão chapadas que ninguém ia perceber que ela é um lobisomem. Mesmo que ela uivasse, roesse um osso, mijasse numa árvore e cruzasse com a perna de alguém. E obviamente ela tá doida pra sair do mundo humano. Ela quer viver a adolescência dela sem ter que se esconder, e se ela continuar no mundo humano, ela provavelmente vai ter que namorar um otaku esquisitão, além de correr o risco de dar imprint num bebê. Então, como presente de aniversário, ela pede ao Ele voltou com a parada do imprint, mano. pai dela que ele deixe ela frequentar a Monster High, uma escola só pra monstros que sua mãe também frequentou. O pai, que é 100% humano, fica um pouco apreensivo porque essa escola só aceita monstros 100% puros, e eles proíbem a entrada de humanos e mestiços, como é o caso da Claudine. Meio nazista essa escola, com papo de loucura. É estranho que normalmente nessas obras de ficção e fantasia pra adolescente tem uns papos meio nazistas, uns papos de raça pura, tipo Hogwarts. E eu me pergunto que tipo de pai matricula o filho numa escola que parece ter sido criada pela J.K. Rowling. Aparentemente o pai da Claudine, porque ele deixa ela ir lá. Daí o pai da Claudine leva ela até o meio da estrada, onde surge um portal de baixa resolução do nada. E ela atravessa esse portal de procedência extremamente questionável, e ela incrivelmente não vai parar num jogo de PlayStation 2. Obviamente o pai não pode ir junto, porque humanos são proibidos na Monster High. Então ele simplesmente deixa sua filha de 15 anos frequentar e morar numa escola cheia de monstros que podem fazer sei lá o que com ela quando eles descobrirem que ela é metade humana. Ótimo pai. Ela até o meio da estrada, onde surge um portal de baixa... Ela incrível... Essa menina tem 15 anos, não. Essa menina tem 15 anos, não. Realmente não vai parar...
monstros que podem fazer sei lá o que com ela quando eles descobrirem que ela é metade humana. Ótimo pai. Shoot, I'm late. Ela tá atrasada, mas ela passa os próximos 5 minutos cantando e dançando no hall da escola. E aqui durante o número musical, o filme apresenta os seus principais personagens. Quem? Temos a Draculaura, que é a filha do Drácula. O Drácula foi um dos fundadores da escola e é um dos monstros mais admirados. Mas agora ele tá preocupado porque há rumores de que alguém esteja praticando bruxaria dentro da escola. E essa é uma prática extremamente proibida no mundo dos monstros, porque ela é praticada pelos humanos do pior tipo. Fãs de Harry Potter. Temos a Frank, que é um monstro que foi criado há 15 dias atrás, utilizando de várias partes de corpos de pessoas diferentes. Obviamente que a referência dela é de Frankenstein, Sim. mas nesse filme ela não parece uma criação de Frankenstein. A versão animada e a boneca dela são muito melhores, porque ela não tem nem remendo direito pelo corpo, não tem muita costura, ela não tem uns pregos de Frankenstein. Ela só parece um Smurfy Girl aqui. Temos a Cleo, que é uma múmia, ela é a garota popular má da escola. A Laguna, que por algum motivo tá amarela, sendo que o nome dela é literalmente Laguna Blue. Ela não tá parecendo uma criatura do mar, parece que ela tá com um problema no fígado. E o Dulce, que é um Gorgon, filho da Medusa. E tem um erro de tradução nesse filme muito engraçado que pra mim foi o ponto alto do filme. A Frank Qual? tá explicando que o cérebro dela é composto por vários cérebros diferentes de pessoas famosas. Como Einstein, Marie Curie, Platão, Elizabeth Feinler, enfim, várias pessoas famosas cujo cérebro já se decompôs há muito tempo e eu não faço ideia de como ela conseguiu. Mas, em inglês, Platão se pronuncia Plato, que é muito parecido com Play-Doh, aquela marca de massinha. Agora acompanhe a agradável surpresa que eu tive ao ouvir isso na tradução da dublagem brasileira. Tem vários cérebros famosos na minha cabeça, tipo Einstein, Marie Curie, Massinha. Massinha! Massinha! Eles traduziram Platão pra massinha. Imagina ser um dos maiores filósofos que o mundo já conheceu pra ser chamado de massinha num filme do Monster High. Daí a diretora chama Claudinha até o escritório dela pra conceder a ela a honra de fazer um discurso no Jantar dos Fundadores, que é um dia pra comemorar a inauguração da escola. E a Claudinha foi escolhida pra isso porque a mãe dela foi uma das melhores alunas de Monster High. You didn't mention your father on your application. You do have a father, don't you? Tá, mas e se ela não tiver pai mesmo? Que assunto indelicado. Hoje em dia você não sai perguntando pras pessoas, você não tem pai, não? Pelo visto, no mundo dos monstros é bem raro as criaturas terem pai ausente, o que é bastante chocante. Alguém teve a coragem de assumir esse troço horroroso como filho, mas pais humanos não querem assumir o Enzo Gabriel. A Claudine mente sobre a verdadeira identidade do seu pai por medo do que possa acontecer com ela caso eles descubram que ele é furry. E aí as mãos dela começam a se Descobre que ele é transformar furry. em mãos humanas, que é basicamente a mesma coisa, só que sem manicure. E ela fica com muito medo de descobrirem que ela é humana só porque as unhas dela estão cortadas. Ninguém ia achar isso, ia achar que ela cortou a unha só pra bater siririca. Mas aparentemente... Perceba uma coisa agora. Perceba uma coisa agora. Ah, como é que é o nome? Claudine? A lobisomem aí. Ela nunca seria aceita em Monster High. Ela nunca era pra ser aceita em Monster High, porque eles não podem receber mestiços. Mas o lobisomem, ou nesse caso a lobisomem aí, é uma mulher que vira lobo, que vira lobisomem. Então, de qualquer jeito, ela já é uma mestiça, mais ou menos. Ela é um humano que vira lobisomem. O que poderia quebrar o argumento do Seijinho de que o pai dela é um furry. Porque, na verdade, o pai dela podia ter ficado com a lobisomem enquanto ela era humana. Então, eu acabei de destruir esse filme. essa escola é viva e ela sabe que tem um monstro impuro no ambiente. E a própria escola se vandaliza escrevendo "expulse o inimigo" em sangue na parede. Mas, se a escola sabe escrever, por que ela simplesmente não escreve o nome do monstro impuro na parede? Daí a Claudine pergunta pra Frank se ela sabe alguma coisa sobre monstros se transformando em humanos. Ela diz que isso pode acontecer com monstros mestiços, principalmente na adolescência, quando eles sentem medo ou ansiedade. Que junto com o tesão
não são as coisas que o jovem mais sente na adolescência. Ela tá bem fodida se ela quiser esconder que ela é humana. O que me leva a pensar que não seria mais fácil ela simplesmente viver no mundo humano mesmo? Já que ela vai se transformar em humana toda vez que ela sentir ansiedade? Porque ela vai viver em constante medo de descobrirem que ela é metade lobisomem e esse medo vai fazer ela transformar de volta em humano. O problema é resolvido, Monster High. Na aula de história do professor Comus, ele explica que a escola foi construída para ser um ambiente seguro para os monstros, longe dos humanos. E a Claudine pergunta pra ele se todos os humanos são maus, o que faz ele começar a cantar uma canção pra explicar a história do Jekyll e do Hyde. Please tell me he's not gonna sing. Jekyll Ela diz Hyde. isso como se ela... Jekyll Hyde era... Jekyll Hyde eu acho que era o mestre... O médico e o monstro, não era? explicar a história do Jekyll e do Hyde. Please tell me he's not gonna sing. Ela diz isso como se ela não estivesse toda feliz cantando e dançando na abertura do filme. E ela também canta junto essa hora. Pra quem não conhece a história do Jekyll e do Hyde, é de um livro chamado O Médico e o Monstro. E isso eu conta a acertei. história de um cientista chamado Jekyll que inventa uma poção que transforma ele num monstro chamado Hyde. O que o livro não conta é que ele estudou em Monster High. O que eu acho bem estranho, porque ele era meio velho pra estar no ensino médio. Mas como ele era meio humano, ele foi expulso da escola quando descobriram. Mas lobisomem é meio humano. Verdadeira idade dele. Mentira, ele foi expulso porque ele era meio humano. E no mundo humano, ele foi perseguido e morto por ser metade monstro. O que não é toda a verdade também, ele matou uma galera no livro. Quando a aula acaba, o professor Comus relembra seus alunos de que o primeiro trabalho deveria ser entregue dali a 2 semanas. Mesmo que ele não tenha explicado absolutamente nada sobre o que é esse trabalho. Ele só ficou cantando a aula inteira sobre o Hyde. Como que alguém vai saber sobre o que é esse trabalho? A Claudine fala pro professor que ela gostaria de fazer o trabalho dela sobre o Hyde. E o professor explica que o Hyde foi um cara muito inteligente, que ele chegou até a construir um laboratório na escola e ele conseguiu inventar uma poção que iria matar o lado humano dele, mas ele foi expulso da escola antes de conseguir tomar. E que provavelmente essa poção ainda tá na escola, no laboratório dele, só que ninguém sabe onde fica esse laboratório. E o professor sugere que ela comece a pesquisa dela lendo os diários dele lá na biblioteca. Depois de se assustar com algumas luzes piscando, a Claudine se transforma completamente em humana e a Frank encontra ela nessa forma. Ela é o lobisomem que legal. mais patético que eu já vi na minha vida se ela se transformou completamente humana, ou seja, ela tava apavorada só porque piscou luz. A Claudine confessa pra Frank que ela é metade humana, metade lobisomem, e ela pede ajuda da Frank pra tentar decifrar os diários do Hyde. Estão escritos todos em código. E a Frank consegue decifrar com muita facilidade, Porque ela tem o cérebro de massinha. parte do cérebro dela é composta pelo cérebro do Alan Turing, ateu gay, pai da computação. Que maravilha! E ela descobre que o laboratório dele fica em algum lugar do cemitério da escola. O que não faz muito sentido, porque o cemitério é o lugar onde alguns monstros dormem. Como que ele conseguiu construir um laboratório sem acordar ninguém? Hi. Hi. Couldn't help it over here. You Huh. have a crush on Deuce? Como que ele viu Yes. isso do outro lado da porta? É uma múmia, não um golfinho. Na calada da noite, a Claudine e a Frank saem pra procurar o laboratório secreto do... Esses efeitos também me quebram, né, pô? golfinho. Na calada da noite, a Olha esse Claudine e pulo. a Frank saem pra procurar o laboratório secreto do Hyde, mas no caminho elas se deparam com a Draculaura que está praticando bruxaria. Ela pede para coisa as duas boa. guardarem segredo, porque senão ela vai ser expulsa da escola e o pai dela vai brigar muito com ela, porque ele odeia bruxaria. E a Claudine também conta o segredo dela pra Draculaura. Daí quando elas chegam na porta do esconderijo secreto do Hyde, elas se deparam com um leitor biométrico de mão. Como que esse arrombado fez um leitor biométrico numa parede de pedra? Daí a Draculaura diz que existe um feitiço pra abrir fechaduras, mas é um feitiço muito avançado e talvez ela não consiga realizar. Tá So you bom. practice. You put your mind to it, you can do anything. You've got this. Você consegue! Você pratica, você consegue! Você tem razão! A lábara da fechadura. Bum! Abriu. O seu cu, o que você pensa que é? A menina tá se solidarizando com a sua causa e você tá mandando ela ir praticar mais. Tá mandando ela ir ser melhor. Eu não tenho obrigação nenhuma de te ajudar, ô Claudinha. Filósofo Marcinha tem muito a ensinar pra essa galera sobre ética. Mas a Draculaura fica muito feliz que pela primeira vez ela encontrou monstros que não odeiam a bruxaria, então ela decide ajudar a Claudinha. E elas cantam juntas muito felizes. Quem não deve ter ficado feliz são os monstros que estavam ajudar a Claudinha. E elas cantam juntas.
muito felizes. Quem não deve ter ficado feliz são os monstros que estavam tentando dormir ali no cemitério. Ela disse Verdade. que vai precisar de uma lista de materiais pra conseguir preparar o Por favor, não fale para a escola que eu pratico bruxaria, senão a escola vai me expulsar e meu pai vai ficar muito bravo comigo. Tá bom, não vamos contar. Ok, então, olha só, meu livro de bruxaria aqui, ó. Vamos ler lá no café. feitiço e um deles é Osso de Ogro, que por coincidência tem na sala da diretora, mais especificamente na caneca dela, que é feita 100% de osso de ogro. Daí Ela quando a odeia diretora segundas. sai pra cagar, a Claudinha entra na sala dela, enquanto a Frank e a Draculaura ficam do lado de fora de vigia. Mas infelizmente a diretora fez um speedrun de excremento fecal e saiu muito antes do que elas esperavam. E a Frank fica tentando enrolar a diretora. Pra piorar a situação, a Cleo entra na sala da diretora pra deixar uns papéis em cima da mesa. Nisso, a Draculaura solta um feitiço na Claudinha, A Cleo é a vilãzinha do filme? Ok. transformando a aparência dela na aparência da diretora. Mas, se ela sabia desse feitiço esse tempo todo, por que ela não usou antes? Elas poderiam ter simplesmente se transformado no próprio Hyde pra usar a mãozinha dele pra colocar no leitor biométrico que ele mesmo construiu. Ah, eu posso te quebrar. Talvez. Por quê? Ela se transformando na diretora não quer dizer exatamente que é completamente perfeito. Pode ser que seja se transformando no que ela sabe da professora. Ela não sabe como é que são as impressões digitais do Hyde. Ao invés delas ficarem se arriscando tanto pra fazer uma poção que elas Cala a boca, Serginho, eu quebrei teu argumento. nem sabem se vai funcionar. A Frank era pra ter o cérebro das maiores cabeças pensantes desse mundo, mas ela parece ser mais burra do que uma pessoa que até pouco tempo atrás achava que Monster High era uma marca de caderno. Tipo skate surf. Aliás, muito curioso a Claudinha estar numa pista de skate ali no começo do filme. Skate e Monster High no mesmo lugar, era uma reunião da Tilibra. Enfim, o grande filósofo Massin estaria muito decepcionado com o QI dessas meninas. Depois de conseguirem o osso de ogro, elas só precisam de veneno de cobra pra concluir a poção. E as únicas cobras nessa escola são uma víbora gigante, as cobras na cabeça do Deus e a Cleo. E dessas, as cobras na cabeça do Dilce parecem ser a escolha mais segura. Então Sim. a Claudinha chama ele pra sair. There's no cell signal, so nobody comes up here anymore. Ela tá saindo com um cara que tem a cabeça cheia de cobra venenosa, tem o poder de transformar ela em pedra num lugar sem sinal de celular onde ninguém passa. Mas sim, Maravilha. me ajuda. Daí, com a maior naturalidade do mundo, ela pede pra ele dar um pouco do veneno da cobra dele. Ela tem ideia do c*** do mundo, quem passa. Massinha do céu, me ajuda. Daí, com a maior naturalidade do mundo, ela pede pra ele dar um pouco do veneno da cobra dele. Passaria tá saindo. Caraca, velho. Cadê meu conto? Se eu falar pra vocês, passou muito tempo. Eu acho que eu terminei fechando a porta aqui, não foi? Eu saí pra passear com o cachorro, eu comi e eu voltei agora, depois de quanto tempo? Depois de 1 hora. Vamos lá. Ela tem ideia do quão errado Ah, mano, eu tô com o fone errado, mano. Putz, peraí. Tô com o fone errado. Não é possível um negócio desse, cara. ele poderia pra ele. Massinha do Que tá céu, acontecendo? me ajuda. Daí, com a maior naturalidade do mundo, ela pede pra ele dar um pouco do veneno da cobra dele. Ah, o veneno da Tem cobra, ideia tá. do quão errado ele poderia ter interpretado isso? Isso poderia ter tido um desfecho muito pior que um filme da Nickelodeon poderia permitir. Mas, felizmente, ele deixa ela pegar o veneno da cobra dele sem se questionar muito. Com a poção pronta, elas tentam abrir a porta do laboratório secreto, mas o feitiço da Draculaura ainda não é bom o suficiente pra ela conseguir fazer isso. E aí, quando elas voltam pra escola, a diretora pega elas no flagra e conta que descobriu que a Draculaura anda praticando bruxaria, graças a X9 da Cleo. E agora ela quer Cleo. expulsar a Draculaura. Nisso, a escola começa a cair aos pedaços, porque tem um monstro impuro no ambiente, e a escola é nazista, só gosta de raça pura. Então Maravilha. a Claudinha decide voltar ao mundo dos humanos, pra escola parar de tentar cometer o oposto de... Olha, pelo menos.
Os efeitos são bons. A Claudinha decide voltar Ó, ao mundo dos nham. humanos pra Os efeitos são escola bons. parar de tentar cometer o oposto de viver. Mas a Draculaura e a Frank vão atrás dela pra convencê-la de tentar cometer o oposto de viver. Mas a Draculaura e a Frank vão atrás dela pra convencê-la a voltar. Melhor do que usar aqueles puff que tem no Mobius. Daí a Claudinha tropeça e cai com a mão apoiada na terra molhada e ela percebe que talvez a mão humana dela seja capaz de abrir a fechadura do laboratório do Hyde. Elas voltam pra Monster High, conseguem abrir a fechadura e ela encontra a poção do Hyde, que mataria a metade humana dela. Mataria ela inteira também, né? Deve ter vencido algumas décadas já. Mas ela repensa antes de tomar porque ela não quer apagar a metade humana dela. Seria como se ela estivesse apagando o pai furry dela. Qual que é o problema disso? E o professor Comus aparece nessa hora dizendo que a Claudinha iria se arrepender se ela tomasse essa poção. Ele revela que ele também é meio humano e meio monstro e pede pra Claudinha entregar a poção pra ele. Só que ele vai lá e ele mesmo toma a poção, se transformando num monstro muito mais feio. Beleza, então, E né? ele diz ser o próprio filho do Hyde que veio pra Monster High pra se vingar da escola por terem expulsado o pai dele de lá. E ele vai aproveitar que aquela noite é o jantar dos fundadores pra se vingar de todos aqueles que traíram o pai dele. Daí ele rouba os poderes Ok, da tá. Draculaura, que fica bem enfraquecida. Elas conseguem escapar do laboratório, mas elas ainda ficam presas dentro da tumba onde fica o laboratório. A Frank pede ajuda pra Cleo, que é o único contato que ela tem no celular, mas ela nem fala onde elas estão. Ela simplesmente espera que a Cleo encontre a localização delas puramente com o poder de fofoqueira dela. Ela é uma múmia, ela deve conhecer tumba. Daí Talvez. a Draculaura usa o restante da poção que ela fez pra abrir fechadura, pra abrir a fechadura que está prendendo elas dentro daquela tumba. Mas Ok. elas não conseguem abrir um simples cadeado. A Claudinha não era pra ter a força de um lobisomem? Depois que elas conseguem sair da tumba graças ao feitiço da Draculaura, elas se encontram com os outros alunos que vieram Tá. pra ajudar. E aí todos pegam seus celulares pra expor o professor Comus, como se um cara vieram pra ajudar. E aí todos pegam Celulares são caixões, maneiro. seus celulares pra expor o professor Comus, como se um cara prestes a cometer um genocídio ligasse pra isso. O Comus rouba o poder do Dilce, transformando o próprio em pedra, mas graças ao poder da amizade, a Cleo empresta o celular dela pra Claudinha, que aponta a câmera de selfie pro professor Comus. E quando ele se olha na câmera, ele acaba petrificando a si mesmo. Mas Legal. ele não tinha roubado o poder da Draculaura? Vampiro não era pra aparecer em foto. Enfim, depois que o professor Comus é derrotado, os poderes É verdade. que ele roubou voltam aos seus donos originais. E a diretora aparece logo em seguida, descobrindo que a Claudinha é meio humana. Daí no outro dia eles trazem o pai da diretora, aparece logo em seguida, descobrindo que a Claudinha é meio humana. Daí no outro dia eles trazem o pai da Claudinha até a escola e pelo visto não tinha que se preocupar, acho que o pai dela é um vampiro também, porque ele não faz sombra no chão. I'm not who I am anymore. The world's gonna see me as I am. It'll be okay. Não vai. Vai Você ficar não bem. lembra o que aconteceu com o Hyde no mundo dos humanos? Você não lembra o que aconteceu na pista de skate, que todo mundo queria te matar? A diretora então diz que eles vão mudar as regras da escola pra aceitarem a Claudinha. Porque apesar de ser Tá, meio né? humana, ela ainda tinha um coração de monstro. Tanto Muito que a massa. escola parou de querer tentar cometer o oposto de viver depois que o professor Comus foi derrotado. Logo, era ele que tava causando gatilhos nessa escola nazista. E aí Maravilha. o pai da Draculaura aceita que ela pratica bruxaria e o filme termina com todo mundo cantando feliz. E eu não sei bem qual que é a lição de moral desse filme. Não tenha medo de Se aceite como um monstro que você é. ser quem você é, não ser que você estude literalmente numa escola nazista e ser quem você é vai fazer você ser morto. Parando pra pensar uma boa lição de moral. Ou simplesmente vai estudar em outra escola. De qualquer forma, como diria o grande pensador Massinha, coragem é saber o que não temer. E a Claudinha definitivamente deveria temer essa escola. Enfim, esse foi Monster High, o filme. Ele não cumpre o papel de ser uma boa introdução ao universo do Monster High. Nem um pouco. Eu sinto que ele também não vai agradar muitos fãs antigos. Mas de qualquer forma, valeu muito a pena pelos gráficos de PlayStation 2. Me deixou muito nostálgico. Muito massa. E como diria o grande Pô, pior que eu gostei dos efeitos. Fez parecer maneiros. filósofo Massinha, deixe um gostei se você gostou desse vídeo. Se Obrigado, inscreva filósofo se você Massinha. ainda não é inscrito. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Veja mais vídeos e até a próxima, com mais vídeos. Um ótimo Halloween. Tchau, tchau. Isso foi lançado no Halloween? Isso foi lançado no Halloween. Cara, a pessoa falou exatamente o que eu falei. A coisa que mais me assusta nisso tudo é a menina ser metade lobisomem, sendo que lobisomem já é uma criatura que é metade.
O fato da escola nossa que tá monstros híbridos destrói por completo a mensagem que os filmes de animação passavam. Enfim, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu som tá muito longe. Eu sinto que tá errado aqui, peraí. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Olha o olho do Seijinho aqui que... Olha o olho do Seijinho aqui, tá estranho. Tá estranho aqui. Espero ter gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. O cachorro tá latindo. O que eu falava? Inscreve no canal do Seijinho que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí, tchau.